Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje é sexta-feira, então hoje é dia de falar sobre ferramenta de gestão, sobre dicas aí de gestão e não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre o SWOT. Então a gente fez recentemente uma sequência de aulas falando sobre gestão de risco, onde a gente fez uma classificação de riscos utilizando a matriz GUT, né? Então a gente criou lá um levantamento, a gente tinha uma lista com todos os riscos que a gente observou no nosso processo ou na nossa empresa, e depois a gente fez uma classificação lá pela GUT, que tinha gravidade, urgência, tendência, né? Tinha bastante coisa e gerava uma certa importância, né? Que era a multiplicação desses três fatores. E eu comentei que por lá você poderia priorizar as suas tratativas pelas maiores importâncias e isso fazia todo sentido. Tá? Logo depois a gente no mesmo documento já incluiu também um plano de ações utilizando uma ideia muito próxima do 5W2H. Tá? Então ficou super bacana, inclusive eu vou deixar aqui em cima o link caso você tenha perdido essa aula para você assistir, porque ela tá bem legal, ela tem bastante coisa interessante, tá bom? Mas o que a gente vai falar então hoje, galera? Hoje a gente vai começar uma sequência de duas aulas, tá? Falando sobre SWOT. Tá? Então, se você quer trabalhar com gestão de risco, se você quer estruturar melhor a ideia de mapeamento de processo, você precisa também trabalhar com o SWOT, tá? Para que você consiga realmente conhecer melhor o seu processo, conhecer melhor como aquele processo funciona e quais são as interações internas e externas que estão relacionadas com esse processo. É muito difícil você fazer uma gestão assertiva sem primeiro criar esse documento, sem primeiro fazer essa análise. Então eu estou aqui no Excel para a gente fazer uma brincadeira, para a gente poder fazer aqui alguns exemplos. Deixa eu até retirar aqui alguns itens, né? Para não ficar tão cheio, tão poluído e ficar melhor aqui para a gente poder conversar. Mas o que vai acontecer, galera? Quando a gente trabalha, né, com um processo em si, ele tem pelo menos dois tipos de fatores que a gente precisa visualizar: fatores internos e fatores externos. O que é fator interno, galera? Fator interno é tudo que está no seu controle resolver. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte: tem muita gente que diz, minha equipe é enxuta, ok? Isso é um fator, é uma característica, minha equipe é enxuta. Lembrando, existe a equipe enxuta e existe aquela equipe com menos mão de obra do que deveria. São duas coisas diferentes. Enxuta da ideia de que é uma equipe com poucas pessoas, que não é cheia de gente, mas que tem o suficiente para trabalhar com seus processos. E a gente entende que para trabalhar com uma equipe enxuta, você tem processos que têm uma fluidez muito boa, ok? Então, vamos pensar aqui na equipe enxuta, que seria uma condição legal de eficiência, tá? Então, se isso está acontecendo, né, isso é um fator, é uma característica daquele processo e é uma característica interna. Por quê? Porque aquela característica ela só existe daquele jeito porque o próprio processo a criou dessa forma. Como assim? Se eu como gestor, quero trabalhar com uma equipe maior, eu contrato mais pessoas. Se eu, como gestor, entendo que eu tenho equipes grandes demais, eu demito pessoas, eu tiro pessoas daquela equipe. Faz sentido? Ou seja, ter ou não pessoas a mais dentro do meu processo está dentro das minhas forças. Por isso, o tamanho da minha equipe é um fator interno. Faz sentido? Eu tenho outras questões, como por exemplo, fator tecnológico. Né? Então, existem muitas áreas em que a gente tem um impacto, né, muito grande por conta de ferramentas tecnológicas que a gente utiliza hoje em dia. Seja uma máquina, seja um software, seja um computador de boa qualidade e assim por diante. A gente manter também esse cunho, né, esse poder tecnológico dentro das nossas mãos ou não, também é um fator interno, porque isso é uma decisão da empresa, tudo bem? Lucas, mas é difícil fazer investimento. Tudo bem, não estou dizendo que não seja, porém é sempre uma decisão da empresa fazer ou não fazer, né? Então ela opta por fazer um investimento ou por não fazer um investimento. E existem vários outros exemplos de fatores internos. E os fatores internos, galera, podem ser positivos, e a gente chama esses fatores de forças. Então é uma coisa positiva, faz bem para o meu processo e está nas minhas mãos, sou eu mesmo que garante isso.
ok? A gente vai dar alguns exemplos aqui ainda hoje, tá? Depois a gente tem fatores que são também internos, só que são ruins, são negativos para o meu processo, que são as fraquezas, tá? A gente vai ter, além desses fatores, eu tenho também os fatores que são de fora do meu processo, mas que geram impacto para dentro da minha empresa, do meu processo. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte, imagina que você trabalha com uma equipe e essa equipe tem 5 pessoas, ok? Então você, fator interno, você optou por trabalhar com uma equipe de 5 pessoas e a sua demanda, você está lá com, sei lá, 90% de ocupação da sua mão de obra. Tudo bem? Então essa é a situação, olha, você tem um processo, 5 pessoas trabalham nesse processo, você está com 90% de ocupação de mão de obra. Tá? Isso tudo é fator interno, porque você optou trabalhar dessa forma. Porém, começa a ter uma alta de demanda. O que vai acontecer se tiver uma alta de demanda? Seu cliente está comprando mais produto, está comprando mais serviço, então está aumentando a sua demanda. Então a sua relação de ocupação da sua mão de obra vai começar a subir. Se você estava 90%, talvez você comece a fazer 120%. E aí todo mundo começa a trabalhar com hora extra. O que acontece depois de alguns meses? A demanda cai. Aí você estava com 120, bate para 80, bate para 75% de ocupação. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Existe um fator que vai impactar muito o seu processo, que é a flutuação da demanda de trabalho, né? E ela pode vir, dependendo do tipo de processo que você tem, de forma interna da sua empresa, mas não interna do seu processo. Perceba que existe uma diferença. Pode ser uma demanda que vem da própria empresa ou pode ser uma demanda que vem do seu cliente externo, né? Do seu cliente, realmente. Então, e isso normalmente é um fator externo, porque não está na mão da empresa agir diretamente para aumentar ou diminuir essa demanda. Ah, Lucas, mas e se eu fizer mais marketing? E se eu reduzir o marketing? E se eu prospectar mais clientes e tudo mais? Isso são ações que não vão ter garantia absoluta de trazer uma certa quantidade de clientes. Faz sentido? Então, são ações que eu faço, sim, tentando obter um resultado também externo, ou seja, tentando gerar uma movimentação externa. Eu não pego o cliente pelo braço e coloco dentro da minha loja, da minha empresa, para ele comprar de mim. Faz sentido? Né? Então, nessa situação é um fator externo. Um outro exemplo muito bom de fator externo é a cotação de moeda. Hoje em dia, muitas empresas, isso já há muito tempo, né? Muitas empresas compram suas matérias-primas de fora do Brasil. Né? Então, a gente produz aqui no Brasil, a gente compra matéria-prima da China, a gente compra matéria-prima às vezes da Europa, a gente compra matéria-prima de vários lugares. Né? Principalmente países que têm moeda menor, com menos valor do que a nossa, né? Com câmbio menor do que o nosso. O que acaba acontecendo quando a gente faz isso? A gente está trazendo esse material dentro de uma certa flutuação de câmbio. A gente produz e muitas vezes a gente vende esse material lá para a Europa, para a América do Norte, então tentando ganhar ali num câmbio para mais. Né? Então, poxa, hoje o dólar deve estar mais ou menos uns 5,50, 5,60 talvez. Né? Então, o que vai acontecer? Se eu produzo aqui R$1, eu vou vender para fora, sendo questão de impostos e tudo mais, multiplicando por 5. Faz sentido? Ou seja, quando eu faço essa movimentação, é uma estratégia interessante. E essa estratégia é uma estratégia de dentro da sua empresa. Porém, a flutuação do dólar não está nas suas mãos. A flutuação das outras moedas não está nas suas mãos. Então, por exemplo, se fatores externos acontecem aqui no nosso país e isso faz com que o real desvalorize, por exemplo, você vai pagar mais caro em toda a matéria-prima que você compra. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Então percebe, isso é muito importante para a sua empresa. Porque você vai começar a pagar mais caro em matéria-prima, isso vai dificultar as suas operações. Porém, isso não está nas suas mãos. Então esse é um fator externo. Tudo bem? Então essa é a diferença, galera. Primeiro ponto sobre SWOT. Fator interno está nas suas mãos. Fator externo está nas mãos de outra pessoa. Né? Então vem de fora do seu processo. Você não consegue corrigir aquilo diretamente. Você até pode fazer ações, mas você não consegue corrigir diretamente. Tudo bem? E aí,
Os externos, eles também são divididos em dois tipos. Você vai ter os fatores que são positivos e os fatores que são negativos, oportunidades e ameaças, tá? Inclusive o nome SWOT, ele vem justamente dos iniciais de cada uma dessas palavras, né? Então em inglês, então forças que vira strengths, o fraquezas que vira weakness, o oportunidades vira opportunities e o ameaças que vira threats, né? Então o que vai acontecer? Isso vai formar o nome SWOT. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, Lucas, ótimo. Então eu entendi que esse quadrinho colorido serve para que a gente possa entender esses tais fatores internos e externos. Mas por que a gente faz isso? Então qual o objetivo de você trabalhar entendendo fatores internos e externos? Primeiro, é muito difícil você fazer gestão de qualquer coisa sem conhecer o terreno no qual você está pisando. Eu sempre brinco com os meus alunos. Antes de promover qualquer melhoria, qualquer mudança, qualquer alteração de processo, conheça o cenário onde você está trabalhando. Isso faz uma diferença muito grande, muito grande. Por quê? Porque é o seguinte, quando você trabalha com mais conhecimento sobre esse cenário, você é muito mais assertivo nas suas mudanças. Eu não sei se você já viu ou ouviu falar daquele gerente novo que chegou agora na empresa e dá aquela impressão de que está querendo mostrar serviço, porque ele começa a tentar mudar tudo na empresa logo no primeiro dia. E aí todo mundo percebe que ele está tentando fazer as mudanças copiando o que ele já tinha em outras empresas que ele trabalhava. Isso é bastante comum, infelizmente. E se você já viu ou ouviu falar sobre isso, você sabe que isso não costuma dar certo. Por quê, Lucas? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba tentando trazer uma solução enlatada, né, uma solução pronta para um processo totalmente orgânico. Então as soluções elas precisam ser criadas para aquele processo. Ele vai seguir, obviamente, ferramentas, metodologias que a gente já conhece, a gente estuda, inclusive a gente tem tentado apresentar aqui dentro desse canal. Porém, a forma de se fazer a solução em si, ela é customizada. Então, às vezes, por exemplo, é uma ótima ideia implementar um plano de 5S dentro da empresa. Só que será que esse é o momento? Será que essa é a melhor forma? Será que eu vou ter um resultado interessante realmente quando eu fizer isso? As respostas para essas perguntas vão começar a ficar mais claras quando a gente tem um SWOT bem feito. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente faz essa ferramenta. Tudo bem? Ótimo. Segundo motivo pelo qual você precisa fazer essa ferramenta. Se você me ouviu falar isso e você pensou, Lucas, mas não, eu conheço meu processo, eu sei tudo isso de cabeça. Então pensa o seguinte, se você trabalha com alguma norma de sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, 16949, 17025 e por aí vai embora, o que vai acontecer? Existe um requisito, logo nos primeiros capítulos, se for lá na 9001, logo no capítulo 4, tá? Que é o primeiro capítulo onde você tem requisitos da norma, e lá ele diz que você precisa fazer um levantamento de fatores internos e externos da sua empresa e que você precisa ter um plano de contingência para todos os fatores negativos. Poxa, olha que coisa! Tem que olhar fator interno, tem que olhar fator externo e tem que se preparar com relação aos negativos. Isso que eu estou falando, isso que a norma traz como requisito, nada mais é do que faça o seu SWOT, crie a sua matriz de gestão de risco. Ou seja, monta esse documento e depois faz aquela matriz de gestão de risco que a gente te ensinou a fazer algumas aulas atrás. Tudo bem? Então isso, galera, atende aos requisitos aí de... Eu vou me arriscar a dizer que todos os normas de sistema de gestão da qualidade que a gente tem atualmente. Tá? Então, existem outras formas de você fazer isso? Sim, você pode fazer isso de outras formas, mas com certeza a SWOT é a mais fácil, a mais prática para se fazer isso. Tudo bem? Então, entendemos o que é o SWOT e por que a gente faz ele? Então agora vamos começar a estudar, galera, cada um desses quadros. O que é a força, o que é a fraqueza, o que é a oportunidade, o que é a ameaça. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre forças e fraquezas. Na próxima aula a gente vai falar sobre ameaças e oportunidades e vamos começar a falar um pouquinho de plano de ação em cima disso. Tudo bem? Bom, então, o que são as forças? Como eu disse, são positivos
Vou colocar aqui do lado, olha. Pontos positivos internos, ok? O que é um ponto positivo interno? Então faz bem para o meu processo e está dentro da minha responsabilidade. Vamos pensar o seguinte, galera. Já que a gente está precisando aqui fazer uma visualização mais interessante, vamos imaginar um exemplo que talvez fique fácil para todo mundo, pelo menos, ter uma ideia de como funcionaria. Vamos imaginar uma grande rede aí de produtos alimentícios. Vamos imaginar o bom e velho McDonald's, independentemente se você gosta dele ou não gosta dele. E eu não tenho motivo nenhum para... Aqui a gente não tem nenhum tipo de patrocínio nem nada do tipo, portanto, estou usando esse exemplo, estou usando essa marca justamente porque é uma marca muito conhecida, tudo bem? Então fica um pouco mais fácil da gente poder entender, para a gente poder visualizar como isso funciona, tá? Mesmo que de forma superficial, beleza? Então vamos pensar o seguinte, galera, o que essa empresa, o que essa marca tem que é positivo, né? Então, primeiro ponto positivo que a gente consegue pensar com relação a isso, né? E, inclusive, tá? Se você perceber algum ponto que eu não vou colocar aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de ler um por um e comentar aqui cada um dos pontos que vocês observaram, tá bom? Então coloca aqui, olha, encontrei uma força tal e coisa do tipo. Isso vai ajudar a gente até entender e eu conseguir fazer como se fosse um exercíciozinho aqui com vocês, tudo bem? Mas o que a gente teria então dentro dessa estrutura? Primeiro, galera, vamos pensar comigo. O que acontece, né? Por que eu estou usando inclusive essa marca como exemplo? Porque o nome da marca é muito forte, né? Então eu vou até colocar aqui desse jeito, o nome da marca é muito forte, galera. Como assim? Poxa, é muito difícil hoje, em qualquer lugar do mundo, você falar de alguém que nunca ouviu falar sobre McDonald's. Olha que coisa. É muito difícil você nunca ouvir falar de alguém que nunca tenha, ou melhor, você encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar sobre Coca-Cola. É muito difícil você encontrar alguém que nunca ouviu falar sobre KFC, sobre Subway, sobre, enfim, né? E qualquer coisa tipo. Percebe que eu estou usando aqui sempre dentro do ambiente de alimentos, mas eu poderia ir para Google. Poxa, quem nunca ouviu falar da Google, né? É muito difícil você pensar, você encontrar uma pessoa no mundo que nunca tenha ouvido falar sobre essas empresas, sobre Apple, sobre Microsoft, e por aí vai embora. Percebe? Por quê? O nome dessas empresas é importantíssimo, né? O nome dessas empresas é muito grande, muito pesado, digamos assim, né? E tem um impacto gigante, ok? Então isso é uma força. Por que é uma força, galera? Por que isso é positivo? Pensa se essa lanchonete, né, ela fosse a lanchonete do bairro. A lanchonete do bairro, ela tem que ser conhecida no bairro. Faz sentido? Por quê? Porque ela espera, hoje em dia ainda tem aí os aplicativos, né? Mas hoje em dia, antigamente, ela esperava que as pessoas ali da redondeza comprassem. Então onde que ela tinha que ser conhecida? Ali. Ah, beleza, hoje em dia tem mais facilidade na entrega, tem os aplicativos e tudo mais. Então aquela lanchonete menor da cidade, ela tem que ser conhecida onde? Na cidade como um todo. Por quê? Tem concorrência. Então é muito melhor que o meu nome seja conhecido para que eu possa ser buscado, para que o cliente venha atrás de mim. A gente chama isso às vezes de posicionamento, né? Então eu vou lá nas redes sociais, por exemplo, uma forma de se fazer isso, tá? Eu vou lá nas redes sociais e eu começo a fazer divulgação, eu começo a fazer uma movimentação. O pessoal usa muito o Instagram para isso, né? Justamente para que você possa fazer com que as pessoas te conheçam. Porque a gente sabe que isso é importante. Essas empresas, esses exemplos de empresas e muitos outros que a gente tem, elas são tão conhecidas, mas tão conhecidas, que hoje eu não consigo imaginar as pessoas se esquecendo dela, né, nos próximos anos. Mesmo que elas parassem de fazer aí os seus produtos, imagina que fechou o McDonald's, as pessoas ainda se lembrariam dessa empresa por muito e muito tempo. E será que se aquela empresa, também uma empresa que vende fast food na sua cidade, será que se ela fechar, por quanto tempo as pessoas vão se lembrar dela? Faz sentido? Entendeu o que eu quero dizer? Então, por isso é uma questão muito positiva. E quem criou esse nome? Foi a própria empresa. Quem fez com que esse nome existisse
foi a própria empresa. De uma forma ou de outra, a empresa conseguiu fazer isso. Ou seja, é um fator interno, porque foi ela quem fez isso, e é muito positivo. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como é que isso funciona? Tá? Vamos fazer um outro exemplo que tem dentro dessa própria empresa. Inclusive, ela foi conhecida há muito tempo por conta disso. Hoje em dia o pessoal até critica um pouco, mas por muito tempo ela foi conhecida, que é você ter processos padronizados. O que é a ideia de processo padronizado, galera? A gente está falando de uma empresa que está presente em muitas cidades do mundo, né? Talvez aí um grande percentual das cidades do mundo. É difícil você passar por uma cidade que tem um pouquinho mais de habitantes e que não tenha um McDonald's, pelo menos perto, né? Então o que acontece? Isso é a mesma coisa, por exemplo, uma Coca-Cola. É muito difícil você ir para uma cidade que não chegou a Coca-Cola ainda. Faz sentido? Então o que acontece? Essas empresas, no caso do McDonald's, ela foi conhecida há muito tempo por ter processo padronizado, né? Então de ter ali a fabricação daquele lanche de forma padronizada. E isso traz vários benefícios para a empresa. E é a própria empresa que faz isso. Por exemplo, quando eu tenho processo padronizado, eu consigo cronometrar o meu tempo de produção e assim ser mais assertivo com minha precificação. E ser mais assertivo com a minha precificação acaba trazendo uma outra força. Eu tenho um custo competitivo. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte, ele não é o tipo de empresa que tem o maior valor de todos. Você pode até falar que para a qualidade do produto ele é caro, pode ser a sua opinião, ok? Mas se eu pegar valor comparado com outras opções, ele não está no topo. Ele não é o lanche mais caro que vai ter na sua cidade. Por exemplo, se você pegar uma lanchonete mais badalada, uma lanchonete gourmet na sua cidade, ela vai ter um valor mais alto. Faz sentido? Entendeu o que eu quero dizer? Eu não estou comparando aqui, sim, o custo, né, o preço com o produto. Eu estou comparando o preço com a concorrência. Por isso que eu estou chamando até de competitivo, ok? Então, para as pessoas que já estão interessadas em comprar um lanche, por exemplo, talvez seja ali um preço bastante interessante. Então, e isso também é uma força. Ser competitivo financeiramente também é uma força. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Então, como que isso funciona, galera? Eu vou começar a levantar quais são os pontos bons que eu tenho dentro da minha empresa, quais são os pontos interessantes que eu tenho dentro da minha empresa, e com isso eu vou começar a entender como potencializá-los. Então, o que eu faço com o que eu vou fazer com a minha força? Como que eu vou lidar com a força? Eu vou potencializar. Por exemplo, nome da marca é muito forte. O que eu faço com relação a isso? Simples. Você vai utilizar o nome da marca o máximo que você puder. Como que o McDonald's faz isso, por exemplo? Você pega uma cidade que tenha McDonald's, em cima da lanchonete, uma coisa que existe é um M gigante. Eles colocam um M grandão, absurdo, ali em cima. Ah, Lucas, mas isso é coisa do McDonald's. Não, não é. Para quem mora aqui no Brasil, vai lembrar da Havan, talvez. É uma grande loja presente em vários estados do Brasil e quase todas as lojas, ou não, todas as lojas, eles têm no mínimo uma foto grandona de uma estátua da Liberdade, porque é um símbolo. E percebe, esse símbolo faz com que você passe na frente da loja, mesmo que seja num lugar que você não conhece, que você esteja viajando, e você fala, estátua da Havan. Então, olha que coisa, galera. O que essas marcas fazem? Você pega uma Nike, por exemplo, e o símbolo da Nike é muito poderoso, né? Então, eles mostram isso o tempo todo, né? Com slogans muito simples, como, por exemplo, compre Coca-Cola. Né? Então, esse tipo de coisa, tá entendendo o que eu estou dizendo? Quando você tem um nome muito forte, você vai utilizar, você vai mostrar isso o máximo que você puder. Coloca isso em muitos lugares. Faz aparecer o seu nome em eventos esportivos, faz aparecer o seu nome em eventos sociais, faz aparecer o seu nome onde você puder fazer aparecer, porque o seu nome é poderoso.
fecha uma situação em que num evento artístico, como um show, por exemplo, só venda produto da sua marca. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, quando as empresas fazem isso, o que elas estão fazendo, na verdade, é aproveitando a força que elas têm por conta do nome delas. Então, isso é muito positivo, porque ela está aproveitando uma coisa que ela já tem boa. Então, isso é muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil do que para aquela outra empresa que está construindo o nome ainda. Tudo bem? Processos padronizados. Poxa, como que eu vou trabalhar com processos padronizados? Poxa, meu processo é padronizado? É. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar isso e vamos começar a vender a ideia de que, já que eu tenho um processo padronizado, o nosso lanche é o mesmo em todos os lugares do mundo. Olha a estratégia, galera. Eu tenho um processo padronizado, portanto, o meu produto tende a ser sempre igual, ou dentro de um padrão esperado ali. Ou seja, se a pessoa está aqui, por exemplo, na minha cidade, Bragança Paulista, e compra um lanche no McDonald's, e a pessoa está lá, sei lá, em alguma cidade dos Estados Unidos e compra um lanche no McDonald's lá, ela tem uma expectativa de um lanche minimamente parecido. Por quê? Porque ela espera um processo padronizado, que tenha um nível equivalente de qualidade. Então, isso faz com que uma pessoa que talvez esteja viajando e esteja em dúvida entre dois lugares para comer, talvez opte por comer com eles, justamente porque ele já tem uma noção, apesar de nunca ter entrado naquela loja em si. Faz sentido? Então, isso é um exemplo de como isso pode ser utilizado. Outra questão, se eu tenho processos mais padronizados, eu consigo trabalhar com a equipe mais enxuta. Por quê? Pois os processos mais padronizados costumam ser mais enxutos, ser mais eficientes. Eles sempre têm espaço para melhorias. Fato. Porém, eles permitem que você atinja um nível de eficiência, segurança, qualidade muito maior. Custo competitivo. Poxa, custo competitivo, coloca isso nas suas propagandas. Se você olhar as propagandas dessas marcas, você vai ver aparecendo o preço, né? Então, hoje em dia, pelo menos faz muito tempo que eu não vejo propaganda na TV, mas quando eu via, eu me lembrava muito de ver lanche tal custa tanto e 90, né? Enfim, e por aí vai. Por quê? Porque eles entendem que o custo deles é competitivo. É diferente de você pegar, por exemplo, uma marca que vende luxo. Por exemplo, se você vê uma propaganda da Swarovski, eu acho que nem fazem propaganda desse tipo, mas enfim, até porque nem precisam. Mas, se você ver uma propaganda da Swarovski, você nunca vai ver eles falando, olha, essa joia custa tantos R$1.000. Não. Por quê? Isso não é a força deles, percebe? E nem tem a intenção de fazer isso. Então lá eles vão vender o luxo, vão vender a beleza, vão vender o status, porque esses são os fatores que ele oferta para o seu cliente. Mas aqui, se o custo é competitivo, então aproveita. Então qual que é a grande mensagem aqui com relação às forças, galera? Qual que é a grande mensagem que você tem aqui? Se você tem uma força, primeiro, potencializa ela. Por quê? Melhora o que você já tem. É muito mais fácil melhorar o que você já tem do que você tentar desenvolver uma coisa totalmente nova do zero. Isso vale, inclusive, para a sua carreira profissional, tá? Eu mesmo utilizo até hoje dessa estratégia. Primeiro melhora o que você já tem, depois você vai inserindo outras coisas. Como assim? Por exemplo, eu comecei na área de metrologia industrial, né? E eu quis melhorar o que eu já tinha. Então eu trabalhei, eu estudei, eu trabalhei muitos anos no laboratório para tentar me tornar um ótimo metrologista. Depois eu comecei a perceber que existiam alguns pontos que as pessoas que trabalhavam nessa área eram um pouco mais fracas. Então o que eu resolvi fazer? Melhorar justamente esses pontos ainda dentro dessa área, ou seja, melhora aquilo que você já tem. Até o ponto que eu comecei a poder prestar consultoria nesses aspectos que outras pessoas que eram da mesma área tinham mais dificuldade do que eu, porque eu dediquei muita energia ali. Só que eu abri mão de outras coisas. Faz sentido? Porque não tem escolha. Você sempre está fazendo escolhas, você sempre está abrindo mão de uma coisa em propósito de outra. Tá? Então,
Aqui, primeiro, forças, intensifica as suas forças. Intensificou suas forças, você vai mostrar suas forças. Mostra elas, aproveita elas. Ah, Lucas, mas como que eu faço isso dentro da... Você está falando de grandes empresas aí. Como que eu faço isso no meu processo? Por exemplo, uma coisa que eu fazia quando eu trabalhava na automotiva, eu tinha lá minha equipe, principalmente minha equipe de metrologia. E o que eu gostava de fazer? Né? Eu tenho uma coisa muito... Eu acredito muito que todo técnico ele tem que ser, ter um nome muito bom. Né? Como assim? As pessoas têm que confiar no técnico. Né? Confiar no que ele fala, confiar na sua habilidade técnica e tudo mais. Por conta disso, eu sempre tentei fazer com que os meus colaboradores, as pessoas que trabalhavam comigo, se desenvolvessem muito tecnicamente. Né? Então, que elas aprendessem, que elas estivessem sempre estudando, sempre tentando motivar a galera, sempre tentando ensinar a galera nesse sentido. Sempre prezei muito, muito por isso. E aí, o que a gente fazia? Como que a gente aproveitava, então? Porque a gente, com isso, elevou as habilidades, a gente elevou o nível técnico da equipe. Tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo, olha. Nível técnico alto. Por que isso aqui é força? Porque é bom ter um bom nível técnico. Por que isso aqui é força? Porque foi a gente que desenvolveu isso. Foi a gente que criou isso. A gente fez com que isso acontecesse. Ok? Beleza, galera. Fiz isso. Agora, como que eu vou aproveitar isso? Começa a mostrar isso. Mostra como? Nos trabalhos que você faz. Poxa, se você tem uma equipe com alto nível técnico, não admita trabalhos feitos de qualquer jeito. Se a sua equipe é de alto nível técnico, exija trabalhos de alto nível. Percebeu? Olha que interessante o que eu estou falando, galera. Se você tem isso daqui bem definido, você consegue começar a definir quais são os pontos que você pode exigir da sua equipe. Então eu não estou falando aqui sobre se você ser aquele gestor bonzinho, não. E nem de você ser o tirano, mas de você ser um bom gestor. De você ser o gestor que sabe o que precisa acontecer. Um gestor que sabe para onde você está direcionando sua equipe. Então, se você espera alto nível técnico, você espera que isso seja aplicado. E as pessoas, os seus clientes internos ou externos, vão ver isso. Poxa, olha, essa equipe ela é muito boa tecnicamente. A gente pode confiar nesses caras, eles não erram, esses caras me entregam tudo que eu preciso. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, deu para entender forças? Eu vou separar tudo aquilo que é interno, ou seja, fui eu quem fez, e é positivo. Vou intensificar e vou aproveitar ao máximo esses itens. É aqui que eu vou me basear. Esse é o meu ponto seguro. Tudo bem? Fraquezas, galera. Fraquezas é quase que o oposto. Né? Então vamos imaginar lá o exemplo do McDonald's de novo para a gente pensar em alguns. Uma fraqueza muito clara é produto. O produto não é saudável. O produto não é saudável. Como assim, Lucas? Poxa, todo mundo sabe, né, que fast food não é a melhor comida. Todo mundo sabe que existem várias outras opções muito mais saudáveis do que fast food. Todo mundo sabe disso. Você pode me falar, mas é bom, eu gosto, não sei o quê. Tudo bem. Não, mesmo assim, você sabe que essa não é a melhor escolha para você. Faz sentido? Não estou dizendo que você deve cancelar isso, não, porque eu mesmo, não dessas franquias, eu sou um pouco contra as comidas dessas franquias, não gosto muito, mas eu gosto muito de coisas assim, né? Eu gosto de, inclusive, fazer aqui em casa, mas enfim, não é esse o ponto. Porém, todo mundo sabe que esse tipo de comida precisa ser controlado, você não pode viver só disso. Faz sentido? Né? Outra coisa que a gente tem ali com relação a fraquezas, eu tenho um atendimento com muitas vezes, né, de baixa qualidade. Porque as pessoas que estão atendendo, elas costumam ser mal remuneradas, elas não são pessoas bem treinadas para trabalhar com o público. Então, se você compara esse tipo de atendimento com o atendimento que você tem em um lugar de alto nível, de nível mais alto, você provavelmente vai perceber que esse atendimento não é o melhor. Tudo bem? Você pode até encontrar ali pessoas que são muito boas, tá? Eu estou falando aqui de forma geral, ok? Então o atendimento não costuma ser ali o melhor atendimento do mundo. Faz sentido?
Outra coisa que você vai começar a observar, né, que você vai começar a levar em consideração quando a gente fala sobre essas questões. Se você está sempre em... se você é uma marca muito grande, se você é uma marca com muito impacto, você está sempre em evidência. Como assim? É o preço a se pagar pela fama, né? Então, ou se acontece alguma coisa na sua empresa, vai ser muito rápido para todo mundo saber o que aconteceu. Diferente da empresa pequena. Por quê? É uma empresa tão conhecida, é uma empresa que chama tanta atenção. E tudo isso daqui, galera, é coisa que você fez. Você escolheu fazer esse produto, você escolheu a forma com a qual o seu atendente vai atender o público. Você se colocou numa posição de evidência. Faz sentido? Percebe que são pontos negativos, né? São pontos ali que são ruins e são internos. Foi você que criou isso. Como que eu lido com fatores negativos, galera? Faz o seguinte, tem duas possibilidades para você tratar pontos negativos, tá? Possibilidade 1. Você pode resolver o problema e transformar em uma força. Então eu posso resolver o problema transformando em uma força. Como assim? Como que faz isso? Vamos olhar aqui, ó. Produto não é saudável, ok? Comece a colocar opções no seu cardápio, opções verdadeiras, opções ótimas que são saudáveis dentro do seu cardápio e dá essa opção para o seu cliente. O que vai acontecer? Você vai transformar isso e vai levar isso numa força. Então eu começo a ter uma versatilidade maior no meu cardápio, percebe? Eu começo a ter opções diferentes no meu cardápio. Tá? Uma sugestão. Só que nem sempre isso é interessante. Nem sempre é. Então, a outra coisa que você pode fazer é proteger a empresa. Ou seja, você vai conviver com o problema. Muitas vezes, galera, você não vai conseguir resolver. E isso é real. Tá? Toda empresa, todo processo tem algum problema que ela não está conseguindo resolver, pelo menos não ainda. Então o que ela vai fazer? Vai ter que conviver com o problema. Então se você não resolve, você vai conviver. Como que faz para conviver? Galera, não coloca em evidência o seu problema. Para de mostrar. E eu não estou falando de você enganar os outros, de vocês. Não é isso. Eu estou falando, não coloca os holofotes em cima do seu próprio defeito. Ninguém faz isso. Não faça isso você também. Não seja o gestor que faz isso. Isso é uma sensação horrível você trabalhar com algum gestor que faz isso. Ah, Lucas, mas ninguém vai ficar dando evidência para isso. Quer ver um exemplo? Eu sei que o produto lá do McDonald's não é o produto mais saudável do mundo, certo? Ótimo. Então, o que eu não vou fazer nunca? Você não vai ver aparecendo uma nota lá na propaganda falando, olha, mas toma cuidado porque o nosso lanche ele pode fazer mal para a sua saúde. Nosso lanche a longo prazo pode trazer problema XYZ. Você não vê isso na propaganda. Eles falam, venham, comam, é bom e é barato, é bom e é uma experiência em família. Você não vai ver ninguém falando sobre isso. Você não vai ver, olha, vem para nossa lanchonete, a gente vai fazer aqui a gente vai te atender quase bem, a gente vai te atender de forma mediana, e mais você vai pagar barato pelo lanche. Você não vê isso na propaganda. Ah, Lucas, mas ninguém é bobo o suficiente para colocar uma coisa dessa na propaganda. Tem muito gestor que faz isso na empresa. Como que faz isso? Exemplos que eu já vi, tá? Por exemplo, o gestor está na reunião e o gestor tem aquela equipe enxuta, reduzida. As demandas de trabalho estão bombando, né? Tá cheio de coisa para fazer. Aí o que acontece? O gestor está com uma reunião com o chefe dele, com o diretor da empresa e outros gestores. Aí alguém fala, ô Lucas, a sua equipe consegue entregar
esse negócio gigante, esse serviço gigante, seja o que for que a sua equipe faz, tá? Isso vale para qualquer área. Consegue entregar esse serviço aqui gigante num prazo impossível? É um trabalho de um mês. Será que sua equipe consegue fazer em 2 semanas? E aí o gestor, por falta de pulso, o gestor às vezes por não querer dizer não, ou às vezes para tentar até esconder a fraqueza, ele fala, sim, a minha equipe consegue. Aí dá o prazo de 2 semanas, uma de duas coisas teria acontecido. Ou eu não vou conseguir entregar, porque obviamente não era tempo suficiente para fazer aquele trabalho, e aí vou colocar a minha equipe em evidência. Ou seja, olha que coisa, eu tentei esconder a fraqueza, mentindo ou aceitando um prazo impossível, isso é uma forma de fazer isso. Na verdade, eu coloquei o holofote ali em cima, porque agora está todo mundo esperando aquela entrega, porque eu prometi aquela entrega, e ela simplesmente não vai acontecer. O que vai passar uma ideia de que minha equipe não é competente. Ah, mas e se eles fizeram uma força-tarefa e deram um jeito para fazer? Se a sua equipe fez uma força-tarefa, coisa que eu odeio dentro das empresas, mas enfim, isso é a minha opinião. Se a sua equipe fez uma força-tarefa e deu um jeito de fazer, eu tenho certeza que ela abriu mão de outras coisas. Ela abriu mão de entregar outras atividades e vai ficar um tempão. Você vai, talvez, gestor vai achar que o problema está resolvido, mas a sua equipe vai ficar um tempão trabalhando para corrigir o problema que passou. Corrigir todo aquele trabalho que teve que deixar de lado para atender aquela demanda urgente. Se você começa a fazer isso com frequência, você vai encher o seu processo de demandas urgentes e aí tudo fica urgente, o que faz com que nada seja. Então você vai fazer com que sua equipe perca o senso de urgência. Se você bate na porta da sua equipe todo dia e fala, equipe, eu tenho 3 urgências hoje, amanhã eu tenho mais 5, depois de amanhã eu tenho mais 2. O que vai acontecer? Sua equipe para de acreditar em você. Então não coloque os holofotes em cima da sua fraqueza. Ou você resolve, ou você convive com o problema. E como que faz para conviver com o problema? Contingência, tá? Para conviver com o problema, a gente vai fazer contingência. Como que eu posso fazer a contingência? Eu posso fazer com plano de ação para contingência. O que é isso? O que eu vou fazer quando o problema acontecer? Já deixa um plano pronto para isso. E aí toda vez que o seu problema acontecer, você vai agir dessa forma. É trabalho do gestor descobrir qual seria o melhor plano de contingência, tá? Então, essa seria uma saída, ok? Como outra forma que eu posso conviver com o problema. Uma outra forma de conviver com o problema é essa daqui, olha. Seja sincero. Então, seja sincero com relação ao seu problema. Não tenta enganar, não tenta esconder, isso só vai piorar o processo, só vai fazer com que o seu processo tenha mais dificuldade. Então seja sincero, acredite no seu problema, entenda que ele existe, estude o seu problema, converse com ele, né? Entenda como ele funciona, o que é, onde habita, né? O que come, porque isso vai te ajudar na solução, isso vai te ajudar a lidar com isso. E aí você também pode fazer isso tomando uma decisão. Que tipo de decisão, Lucas? Nem todo problema vale a pena resolver. Nem todo problema vale a pena resolver. Isso, para alguns gestores, eu sei que dói ouvir. Para alguns colaboradores também, tá? Nem todo problema deve ser resolvido. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Eu falei do McDonald's, talvez, não ter produtos saudáveis ali. Ok? Então essa é uma visão, uma percepção. Ok. O que eles poderiam fazer para resolver? Talvez mudar todo o cardápio ou começar a incluir outras opções, né, que sejam verdadeiramente saudáveis. Isso seria uma forma. Só que isso mudaria toda a empresa. Isso faria com que toda a empresa tivesse uma estratégia diferente. Ou seja, o impacto que eles teriam para resolver esse problema provavelmente sabotaria outras forças que eles já têm. Então o impacto que você vai ter
para resolver o problema deve ser observado e tem que valer a pena. Então, qual que é a decisão que você vai tomar aqui? Vale a pena resolver? Então, isso é o que você vai levar em consideração. Lucas, como que eu decido isso? Decide isso utilizando lá a matriz GUT que a gente aprendeu a utilizar recentemente. Se a sua pontuação for baixa, provavelmente não vale a pena resolver. Aquele é um problema que dá para você conviver. Se a sua pontuação for alta, ele não tem o que fazer, aí você vai ter que tomar uma decisão. Tudo bem, galera? Entenderam a ideia? Deu para entender o poder dessa ferramenta, como que a gente utiliza isso, como que a gente trabalha com isso? Deixa aqui nos comentários se você percebeu aí mais alguma força, alguma fraqueza, ou uma força, uma fraqueza que tem na sua empresa, como que você lidaria com isso na posição de gestão. Isso vai ajudar a gente aqui a fazer uma estrutura e a gente poder começar a conversar mais sobre esse assunto. Na próxima aula a gente vai falar sobre fatores externos, oportunidade e ameaça, o que elas são e como a gente lida com cada uma delas. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.